Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A todos meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para fazer o ID do Senhor. Você se alegra quando ouve a sua palavra? Você glorifica o nome do Senhor Jesus? Você exalta, você adora? Por isso, desde já, meu querido, já estamos aqui para fazer o ID do Senhor. E para desde já começar a reflexão do dia, vamos começando mandando um abraço a todos meus queridos irmãos que já são inscritos no canal. Você que ainda não se inscreveu, te inscreve aí, dá um like. Se Deus tocou no teu coração nesta reflexão através da sua palavra, compartilha aí, dá um like para que esse canal ele venha crescer, não para a glória do homem, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e o seu reino ele cresça aqui na terra, porque está escrito no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, amém? Porque desde já começa agora a reflexão do dia. Fica aí até o final, meu querido, fica aí até o final, compartilhe esse vídeo para que 10, 20, 30 pessoas seja alcançada e o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado, porque já estamos começando a reflexão do dia, que tem como intuito de levar a palavra de Deus ao teu coração. Por isso, desde já, fica até o final, meu querido, nesse vídeo. Te alegra aí na presença de Deus. Coloca um desejo de agradar o Senhor, porque é da sua vontade que Ele venha realizar as suas maravilhas na minha vida e na tua. Quero louvar a Deus pela tua vida, meu querido, que já se encontra aí inscrito no canal. Você que ainda se inscreveu, louva a Deus pela tua vida também. Dá uma oportunidade para que Deus ele venha agir na minha vida e na tua, porque já iremos estar dando início aqui na reflexão do dia com a oração. Seja a dor, seja as circunstâncias, seja as adversidades que você tem enfrentado, as barreiras, as perseguições por causa do nome do Senhor Jesus, as lutas, os desafios. Creia, meu querido, que nem tudo está perdido. Basta tão somente que venhamos ouvir a sua palavra e colocarmos em prática para que o seu nome ele seja glorificado. Não foi o fim de Abraão, não foi o fim de Isaac, não foi o fim ali de Daniel na cova dos leões, não foi o fim de Sadraque, Mesaque e Abednego ali naquela fornalha, porque o quarto anjo ele já se fazia presente ali naquela fornalha, e eu creio que o quarto anjo ele está aí para te servir, para fazer com que a sua palavra ela chegue até o teu coração. Por isso, desde já, coloca alegria nos teus lábios, coloca alegria no teu rosto, coloca um desejo de agradar ao Senhor, de fazer a sua vontade, porque fazendo assim, Deus vai se agradar da minha vida e da tua. Aonde você estiver, curva aí a sua cabeça, com reverência ao Senhor, curva a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos falar com o Pai, com o Todo-Poderoso, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome em toda a terra.
A Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho apresentar a cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem, Pai. Nesse momento se encontram pessoas aflitas na família, pessoas com uma angústia que não acaba mais, pessoas que viraram à noite e não dormiram. Quantos nesse momento têm tomado remédio para dormir aquele sono, Pai, pela noite? Quantos são aqueles que estão desenganados pela medicina? Quantos são aqueles que estão presos no presídio, pagando uma pena, que por causa de um delito, ali ele está preso ali, Pai, numa penitenciária, para cumprir anos ali naquele presídio, Pai. Ah, Senhor, coloca um profundo arrependimento em seus corações. Pai, alcança esse meu irmão que está aflito, essa minha irmã que já não aguenta mais o sofrimento, a dor. Alcança esse meu irmão que está perdido no mundo das drogas. Está perdido, Pai, nos vícios, que é 24 horas ali, perturbando a sua mente. Mas o Senhor tem poder para transformar, para libertar, para curar, para fazer o sobrenatural, Pai. Ah, Senhor, entra com providência agora. Entra com cura, entra com libertação. Faz com que esse meu irmão, essa minha irmã, ela venha alcançar o sobrenatural. Pessoas que há tempo esperam medicação, que está na justiça, Pai, para o seu filho, para a sua filha, ou até mesmo para ela, Pai. Senhor, toca no coração do juiz, do advogado, faz com que aconteça o sobrenatural, Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu apresento a Ti a cada vida e declaro todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É com muita alegria, meu querido, que estamos aqui para fazer o ID do Senhor, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo sendo ali com o coração ali, Pai, sofrendo por causa do ente querido. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Ah, meu querido, lembre-se que um dia o Senhor resgatou a minha vida e a tua. Não podemos lembrar só de hoje, mas lembre o que o Senhor fez nos anos para trás. Lembre o que Ele fez na minha vida e na tua. Temos que ser grato a Deus em tudo, nas lutas, nas perseguições. Temos que ser grato a Deus, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Ali como Paulo e Silas são exemplo para a minha vida e para a tua. Ali mesmo eles pregando o evangelho, levando a sua palavra, eles estavam ali dando glória a Deus lá dentro do presídio. E quando foi por volta de meia-noite ali, o Senhor sacudiu aqueles cárceres ao ponto de ali Paulo e Silas, enquanto eles oravam, enquanto eles adoravam o Senhor, mesmo sendo chicoteados por não ter feito nada, mas eles não murmuravam, meu querido. Assim tem que ser com a minha vida e com a tua. O que iremos refletir? Quais as reflexões? Quais as lições que o Senhor tem para a minha vida e para a tua neste exato momento? O que o Senhor quer revelar?
através aqui da sua palavra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Saiba, meu querido, que as lutas, as adversidades, as circunstâncias sempre vão estar batendo na porta do nosso coração. Mas para isso existe a sua palavra para nos fortalecer mediante toda a situação, mediante toda a crise, todo o caos, mediante toda a perseguição, todo o deserto e todo o vale. Aqui está a sua palavra. O que iremos refletir neste exato momento? Momento de caos, momento de desespero, de dor em vossos corações. Quais as lições que iremos aprender aqui nesse texto? Você pode acompanhar aí comigo na sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 1, que ele começa dizendo assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos do que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não temos ouvido aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e todo Israel, de perto aos de longe, e todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertencemos à confusão de nosso rosto, de nossos reis, aos nossos príncipes e os nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Só até aí, meu querido, te alegra aí na presença de Deus. Mesmo estando no deserto, mesmo estando dentro de uma fornalha, mesmo estando, meu querido irmão, irmã, ali sofrendo açoites, sendo ali, passando pelo vale, pelo deserto, todos aqueles que serviam a Deus passaram pelo deserto. Todos aqueles que serviam ao Deus Todo-Poderoso, eles enfrentaram vales, não por muito tempo, mas por pouco tempo. E ali Deus entrou com refrigério, Deus entrou com providência sobre a vida daqueles homens. E ali, eles lá do outro lado, eles entraram, passaram pelo Mar Vermelho, e lá do outro lado eles cantaram o hino da vitória.
Deus pergunta para a minha vida e para a tua: você quer cantar o hino da vitória lá do outro lado? Mas resta tão somente que Ele requer da minha vida e da tua é que venhamos perseverar, lutar, orar e fazer a sua vontade. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua. O que iremos refletir nesse exato momento? O que o Senhor quer falar com a minha vida e para a tua através desse texto? Em primeiro lugar, o que Ele quer tirar da minha vida e da tua só o que não presta. Veja que ali existiam medos naquela nação que foi pela qual constituída por Deus. Existia ali no reinado daquele rei que estava ali reinando. Existia em seu coração ali algo que desagradava a Deus. Veja que a desolação é destruição, é ruína, é abandono, é áreas desabitadas. E ali, naquele local, naquela localização, existiam várias nações que ali estavam para ouvir aquele rei. E no primeiro ano do reinado de Daniel, ali no coração daquele profeta, daquele homem de Deus, existia uma vontade de levar o Deus Todo-Poderoso para aquelas nações. E ali ele, vendo aquela desolações, aquele abandono, aquela destruição, aquela ruína, o abandono, logo propôs em seu coração um desejo de adorá-lo, um desejo de agradar a Deus, um desejo no seu coração de buscá-lo, a sua face. Logo propôs no seu coração uma vontade de buscar, de suplicar. Colocou um propósito no seu coração de um jejum. E veja que, vendo aquelas situação de ruína, de desprezo de um lugar desabitado, um lugar de destruição e de ruína, logo Daniel se colocou à disposição de Deus. De ali, levantar um clamor, porque ali tudo que aquele povo estava precisando era de colocar o Senhor em primeiro lugar. E olhando para o texto, veja que aquele povo, eles já tinham abandonado o primeiro amor. Ele já não tinha mais aquele propósito de buscar, um propósito de colocar um propósito de jejum e oração ali, colocar seu rosto em terra. Saiba, meu querido, que
Tudo que Deus quer para a minha vida e para a tua é que venhamos estar no primeiro amor. Tudo que Deus quer da minha vida e da sua é que venhamos estar ali nos pés do Senhor todos os dias, guardando a sua aliança, guardando um compromisso com Ele, de fazer a sua vontade. Veja que quantas das vezes as redes sociais, as amizades desse mundo têm nos afastado do propósito de Deus para a minha vida e para a tua. Quantos estão nesse momento me ouvindo? Estão desabitados, estão em ruínas as suas vidas espirituais, estão destruídas por dentro, por fora. Abrindo aqui um parênteses, você está sorrindo nesse momento, você está alegre quando chega na turma dos seus amigos, naquela turma dos vícios, da bebida, ou seja, qualquer tipo de vício. Ali você está com um sorriso na orelha. E muitas das vezes por dentro do teu ser, do teu coração, se encontra uma dor, uma amargura profunda na alma. Você está gemendo, porque um dia você conheceu a palavra de Deus, teve um encontro com Deus, se batizou nas águas, mas hoje você se encontra completamente afastado dos caminhos do Senhor. Você se encontra totalmente ali, alheio. Até amigos convidam você a ir para a igreja, você até vai, mas você fica de braços cruzados, você fica alheio, você fica ali fazendo de conta que aquela palavra não é contigo. Ei! Deus quer resgatar a tua alma, porque Ele não quer perder ninguém. Veja que aquele povo estava ali vivendo com a desolação, com a vida destruída por dentro, com a ruína no seu coração. Há uma destruição completamente no teu coração. A falta de paz, a falta de alegria, a falta de... Você não sente mais vontade de viver. Quantas das vezes o inimigo colocou desejo de suicídio no teu coração, falando, está repreendido em nome do Senhor Jesus, meu querido. Falando contigo, tira a tua vida. Deus não te quer mais. Está repreendido. Deus, Ele morreu ali naquela cruz. Derramou o seu sangue carmesim, meu querido. E morreu pela minha vida e pela tua. Ele quer te resgatar hoje. Quantos estão vivendo, comendo o pão que o diabo amassou? Quantos estão querendo tirar a própria vida? E o Senhor diz para a minha vida e para a tua: ei, há uma chance, há uma oportunidade que eu quero te dar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus quer te resgatar, meu querido. Seja qual o fundo de poço que você está vivendo, seja qual for o lamaçal que você caiu, você não tem mais força para se erguer, mas Deus, Ele te dá agora. Essa palavra, ela vai de encontro ao teu coração agora, ela entra como uma faca de 2 gumes. E ela te arranca aonde você estiver, seja o lugar
mais profundo que estiver o poço, o lamaçal. Veja que aquele filho pródigo, ele pediu a herança ao pai. E ali, veja que ali ele não suportou mais o chamado de Deus. Ali ele perdeu tudo que tinha. Ali ele pediu a herança ao pai, e o pai deu. E ele viu que já não aguentava mais o sofrimento, a dor. Ali ele reconheceu, meu querido, que tinha que voltar para a casa do pai. E ali quando ele reconheceu, quando a Bíblia diz que ele caiu em si e reconheceu que precisava do favor de Deus, precisava da sua misericórdia, do seu perdão, Deus também, ele coloca no teu coração agora que eu e você precisa urgentemente voltar para os braços do Pai. Haver um arrependimento, haver uma humilhação diante dele. Veja que Daniel, ele se humilhou com o rosto no chão e passou a buscar o Senhor com jejum, com pano de saco. Ali ele reconheceu, meu querido, que precisava urgentemente voltar. Veja o que o texto ele diz aqui no livro de Lucas, no capítulo 15. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. No 15:11 ele diz assim, livro de Lucas, no capítulo 15, verso 11. Glória a Deus. Como você já conhece toda a história, o tempo é pouco, o tempo é curto. Vamos ler do 13 em diante. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajustando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E começou a padecer necessidade. Pulando aqui no 15, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou os seus campos apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Saiba, meu querido, que a fome que está aí no teu coração não é a fome de comer alimentos, mas é a fome de Deus. A fome de Deus, que Deus quer que você venha se apegar com Ele, voltar para os seus caminhos, voltar para os seus braços e se apegar com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja que aquele povo ali, eles cometeram iniquidades. Foram rebeldes, ei! Será que não temos sido rebeldes contra o nosso Deus? Será que não estamos vivendo na iniquidade, ei? De repente você diz, o que quer dizer essa palavra? Iniquidade, meu querido, é quando você começa a viver uma vida dissolutamente, a fazendo a vontade do inimigo das nossas almas, a viver uma vida na devassidão, do pecado, da orgia,
e viver uma vida totalmente distante dos planos do Senhor Jesus. Aleluia. A viver uma vida na rebelião. Você tem sido rebelde. Você tem sido rebelde quando ouve a palavra, logo você fica debatendo, usando versículo da Bíblia, usando capítulo da Bíblia para querer se justificar perante o teu pecado. Ei, meu querido, não adianta querer se justificar. Mas tudo que Deus quer para a minha vida e para a tua é que venhamos viver o sobrenatural dele. É que venhamos viver uma vida na sua presença. Tudo que Deus quer para a minha vida e para a tua, meu querido, é que venhamos passar a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez na sua presença e fazendo a sua vontade. Quanto que Deus ele quer da minha vida e da tua, que venhamos todos os dias a estar vivendo em novidade de vida. Veja que quando Deus coloca um propósito no nosso coração, tudo que Ele quer é que venhamos fazer a sua vontade e todos os dias estar ali para agradá-lo e fazer a sua vontade. Tudo que Deus quer de mim, de você, de cada irmão e irmã, é que venhamos viver o sobrenatural. É que venhamos colocar em prática todos os dias e fazermos a sua vontade. Porque fazendo assim, meu querido, Deus vai se agradar da minha vida e da tua. E ele diz, para finalizar aqui a parte 1 dessa reflexão, no capítulo 19, no verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Essa é a vontade de Deus. Resta tão somente que venhamos. O que queremos é viver a partir de hoje. Nós que fazemos as nossas escolhas de viver na presença de Deus e buscar a sua face todos os dias, buscar a sua misericórdia, buscar o seu perdão, buscar a sua bondade, ou passamos a viver tudo contrário que diz a Bíblia. O que o mundo ele tem te ensinado? O que é que o mundo tem te ensinado? Deus pergunta para a minha vida e para a tua. A viver, fazendo o que o mundo gosta? Ou passarmos a viver o que a Bíblia diz para a minha vida e para a tua? Essa decisão só depende de mim e de cada irmão e irmã. Não depende mais de Deus, porque Ele já deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário para morrer pela minha vida e pela tua. E Ele quer que cada de nós venhamos decidir, venhamos fazer a sua vontade. Porque não há dois termos. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado o inimigo das nossas almas. Não existe outro caminho. Ah, evangelista, eu quero ir pelo caminho mais fácil. Não existe caminho mais fácil, meu querido. Não existe pegar um atalho. Não existe ir por um caminho mais fácil, um caminho sem espinho, não. Deus colocou um único caminho, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Aqui, meu querido, fica a reflexão do dia. Reflita, porque se cada um de nós passarmos a viver o que diz as Escrituras, iremos ter dias de glória. Ah, vai ser um mar de rosa? Não! Mas vai ser um dia de cada vez que iremos vencer. Como foi com aquele povo que estava ali lá no deserto. Todos os dias, Deus dava ali o maná para eles, meu querido. Eles ali não... as sandálias não envelheciam, as roupas não envelheciam. Comida todos os dias, Deus derramava ali o maná para eles, não lhe faltava nada. E pode ter certeza, mar de rosa não existe, é conversa fiada. Ei! Não existe mar de rosa, existe o reino de Deus, que Ele preparou para a minha vida e para a tua. Não há outra escolha, não há outro caminho a não ser esse. O caminho que quer te levar para o reino de Deus, para o reino dos céus. A escolha é minha e tua, porque fazendo assim, Deus vai estar se agradando da minha vida e da tua. Fica aqui, meu querido, a reflexão do dia. E tenha um excelente dia, tenha uma excelente tarde, tenha uma excelente noite na presença de Deus. Fica na paz e até a próxima reflexão do dia. Fica na paz, meu querido. Fica na paz, meu querido, e até a próxima reflexão do dia. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Tenha uma excelente tarde, uma excelente noite na presença de Deus.